A ideia, então, é falar um pouco sobre o setor, sobre alguns temas relevantes e apresentar também nosso produto. Antes da gente, então, entrar no detalhe, eu vou passar para o João Melo, nosso presidente, falar umas breves palavras também só para a plateia. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês e participar do lançamento desse novo produto da Timos, que a gente acredita que vai ser muito bom para o mercado. A gente tem uma visão muito próxima do mercado, o que está acontecendo, e aí eu queria compartilhar com os senhores, e vai ser esse, hoje é o lançamento, e, portanto, estamos aqui na presença dos nossos profissionais para fazer esse lançamento em grande ritual, tá? E a gente acredita que vai ser uma grande produto para vocês. E, por favor, aproveitem o espaço para perguntarem, fazerem perguntas para os nossos profissionais, que todos têm um conhecimento profundo dos temas. E o nosso setor elétrico não deixa de ser enigmático, né? Está sempre mudando dia a dia, né? A gente que é consultor tem essa missão de estar sempre acompanhando dia a dia, e a gente faz isso, tá? Para os amigos que estão nos escutando, para os demais amigos e para aqueles que ainda não nos conhecem, é um prazer estar aqui. Eu sou fundador da empresa e tenho aqui meu sócio Alexandre e os demais colaboradores. É muito bom ter vocês juntos e vamos aproveitar esse ambiente. Alexandre, é com você, amigo. Obrigado, João, pelas palavras. Então, qual que é o objetivo do produto, né? É ter um relatório que seja acessível ao mercado, que as pessoas possam usar nos seus dia a dias para tomar de decisão, que possa ser um guia fácil para alguns assuntos, para, por exemplo, audiências públicas, coisas que estão acontecendo. Como também a gente vai ver, a gente também vai estar oferecendo algumas coisas relacionadas a preços, a rodada de preços, que é bem interessante para quem trabalha no mercado e quer ter uma opinião externa, quer dar uma olhada, então acho que isso vai ajudar bastante. Então, o objetivo do produto é esse, ser bem direto ao ponto e trazer informações relevantes para o mercado, então a gente crê que a gente vai contribuir para o debate setorial, que é um debate muito rico. Eu vou rapidamente só compartilhar minha tela, para vocês terem uma pequena ideia do que é o produto, e depois, obviamente, após o final da live, os inscritos vão receber um e-mail no qual vai ser possível baixar o produto. Então, o produto ele tem um visual bem bacana, no qual sempre vão ter matérias relevantes com conteúdo que mescla densidade, mas sem ser também muito acadêmico, e ao mesmo tempo não vai ser superficial. Então a gente está tentando atingir o público empresarial de quem trabalha no setor, que exatamente precisa desse tipo de abordagem. Então ele vai ter um visual bem bacana e também informações bem relevantes, com dados, gráficos, facilitando então, assim, a análise de quem trabalha no setor. Então, logo após a live, vocês que estão inscritos vão receber um e-mail, e nesse e-mail vocês vão poder baixar o produto. Depois eu vou mencionar como é que vai ser a questão de preço, assinatura, mas os primeiros 3 meses são gratuitos, então pode baixar, vai ser bem interessante até para ter feedback de vocês e poder melhorar ele ao longo do processo. No dia de hoje, nessa live, que vai ser, prometo, uma live bem concisa, a gente vai falar então um pouco sobre alguns temas do setor, né? Então eu vou começar falando um pouco sobre a matéria principal, e junto comigo o Vitor, que é um especialista em regulação e também bastante afeta ao tema de medição, que é um tema que ele estudou bastante ao longo da sua carreira. Depois eu passar para a Adriana Oliveira, que é a nossa gerente de inteligência de mercado. Ela tem ampla experiência também no setor e ela que é o responsável por esse produto que estamos lançando. E depois o Gustavo vai falar um pouquinho, o Gustavo Carvalho, que é o nosso head da área de estudos de mercado e preços, falar um pouquinho sobre PLD horário, sobre rodada encadeada, sobre algumas coisas que o relatório vai estar trazendo também. Então, sem mais delongas, até para a gente ter tempo para ter um debate depois de vocês nos perguntarem sobre o produto ou também sobre o que vamos apresentar, a matéria principal é sobre a abertura de mercado, né? E aqui na Timos a gente entende que a abertura de mercado é importantíssima para o setor elétrico brasileiro, para o consumidor brasileiro. E nesse sentido, elaboramos até um trabalho para a Bracel também, que é público, no qual a gente dialoga e tenta mostrar quais são as escolhas que têm que ser feitas para se abrir o mercado brasileiro de energia. Então, a ideia que a gente tem como valor é que a competição de mercado, a competição tentando oferecer ao consumidor um melhor produto, ela é fundamental para o Brasil no médio e longo prazo, por várias questões de competitividade na indústria, questões também do bem-estar da população.
Então, o estudo tenta buscar isso e vocês vão ver, ao baixar o relatório, maiores detalhes. Em síntese, o que nós acreditamos como consultoria, como especialistas do setor? Que a competição, ela traz um efeito positivo sobre preços e também um efeito positivo sobre a criação de novos produtos. E o que a gente enxerga hoje é que o consumidor está ávido por ter essa oportunidade de escolha. E a gente entende que isso também é um processo que vai ser irreversível. Então, um dos pontos do nosso estudo, do nosso relatório, é que devemos caminhar para um mercado 100% livre. Isso não é um processo fácil, é um processo que tem vários pontos a serem endereçados, como, por exemplo, contratos legados, a questão da medição de energia, supridor de última instância, a questão de como também tratar eventual desligamento do comercializador varejista, como funcionaria isso, e outros aspectos que são mais densos para o grande público, mas que são muito relevantes, como agregador de medição, e outras questões, faturamento dessas contas, ou seja, se o mercado for 100% livre, o consumidor residencial vai receber duas contas, vai receber uma conta fio da distribuidora fio, vai receber outra do seu retailer, do seu varejista. Então, esses são todos os dilemas que, nesse processo de abertura do mercado, que a gente entende que vai ocorrer e que já é irreversível, agora a questão é do ritmo e de como vai acontecer, são pontos que têm que ser muito bem discutidos para que a transição, por mais que tenha alguns problemas, ela possa acontecer de uma forma organizada e que, ao final, a gente consiga ver um setor elétrico mais pujante, cada vez mais pujante, com preços melhores para o consumidor e produtos diferenciados. Especificamente no Timbus Research desse mês, o que a gente está abordando muito é a questão dos contratos legados, que para muitos é o ponto mais sensível da transição deste modelo híbrido que temos hoje para um modelo de pleno mercado, né? E por que ele é muito sensível? Porque em outros países a abertura foi mais rápida, no Brasil ela acabou sendo mais demorada, né? O que trouxe pontos positivos e pontos também negativos. A abertura mais rápida permite que você, de uma vez só, já tivesse feito uma série de ajustes e você tivesse menos custos de transição de um modelo para o outro, embora eles fossem de forma imediata. Então, nos países que fizeram a reforma de mercado de uma forma rápida, você já de partida teve que endereçar questões como segurança de suprimento, via um mercado de capacidade, ou somente via mercado, se a crença nesse país ou o modelo permitia que somente a questão de o preço de mercado seja suficiente para atrair nova geração. Então, tudo isso foi endereçado logo de partida. No caso brasileiro, que nós acabamos por adotar um modelo híbrido com dois ambientes, um ambiente regulado e um ambiente livre, isso acabou fazendo com que você tivesse uma transição mais lenta. Isso criou esse estoque de contratos legados, mas ao mesmo tempo também que permitiu que fosse criada uma cultura de comercialização e uma pulverização no mercado. Então, em outros mercados é muito comum você ver um ambiente de, mesmo sendo um mercado livre e competitivo, mais concentrado. Em alguns países você tem 5, 6 grandes players, em outros chega até 20, mas não mais que isso. E no Brasil a gente acredita que o mercado, quando ele se abrir totalmente, ele vai ter uma diversidade muito grande de players, com vários perfis diferentes, visando diferentes tipos de cliente, porque essa cultura de comercialização foi criada, né? Então, hoje registrado, você tem aí ao redor de 380 comercializadoras, lógico, nem todas são ativas, você tem ainda os geradores, que muitas vezes atuam como comercializadoras, você vai ter no mercado, quando ele for 100% livre, também o braço de energia da atual distribuidora, que vai ser um grande retailer, também participando desse mercado. Então, a gente crê que o mercado brasileiro vai se beneficiar quando ele for aberto para todos os consumidores, com uma ampla competição. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo foi que, ao fazer os leilões, que foram importantes para introduzir novas tecnologias, também foi importante para garantir a segurança do suprimento, que é chamado de supply adequacy na literatura internacional, tudo isso foi relevante, e permitiu que o Brasil fosse até exemplo mundial de como introduzir novas tecnologias renováveis por meio de PPAs. Os leilões brasileiros são referência no mundo todo, mas ele também tem um ponto de atenção, que são contratos de longo prazo e que eles carregam desafios quando você vai mudar de um modelo para o outro, porque eles têm que ser honrados. Então, a gente trata como uma regra de ouro que contrato sempre tem que ser honrado. Então, numa transição de um modelo para o outro,
a gente parte do pressuposto que a preço, prazo e volume são imutáveis, ou seja, isso tem que ser honrado e até o final. Então, tem-se o desafio de como gerir esses legados. No relatório, a gente vai discutir um pouco sobre isso e também no trabalho que fizemos sobre o Bracel. Basicamente, você tem duas linhas de raciocínio para discutir ou para endereçar esses legados, né? A linha número 1 é criar uma entidade central ou alocar numa entidade que já existe a gestão desses contratos. E a partir dessa alocação, você tem duas formas de gerenciar isso. Uma é com uma alocação compulsória proporcional à carga que cada varejista representa. A outra forma é você fazer com que essa entidade central realize leilões de mercados, similar com o que o Banco Central faz para mercado de título ou câmbio, e permitir que os agentes voluntariamente comprem energia para compor seus portfólios. Essas duas alternativas que estão dentro de uma mesma árvore, elas obviamente têm pontos positivos e pontos negativos que a gente discutiu no relatório. O ponto positivo é que, por ser central, é mais fácil a gestão desses contratos e fica mais tranquilo para o gerador essa transição, porque ele sabe que uma única entidade vai estar gerenciando isso. O ponto negativo é que você também faz uma super concentração de contrato, e como esses contratos são indexados, no longo prazo eles tendem a ficar mais caros que os preços dos novos projetos. Então, você pode levar o sistema como um todo a uma sobrecontratação estrutural. Mas no relatório a gente vai entrar com mais detalhes e, obviamente, na parte de Q&A também a gente pode aprofundar. Então, cada escolha ela tem um trade-off a ser enfrentado. Na outra árvore de possibilidade, tem a questão de deixar bilateral, né, esses contratos. E aí, a parte retail da atual distribuidora, considerando uma separação de fio e energia, seja ela completa do ponto de vista jurídico ou somente contábil, a parte energia da distribuidora atual, ela herdaria esses contratos, então eles ficariam bilaterais. Qual que é o ponto disso daí, dessa abordagem? Seria melhor no sentido que continua bilateral a relação, o contrato não muda pouco com que é o comprador atual dele, porém, você tem uma questão de competitiva, porque eventualmente uma distribuidora pode herdar um portfólio pior do que a outra distribuidora, na parte retail, na parte varejo. E aí você pode fazer um incentivo perverso de os consumidores, obviamente buscando preço mais baixo, saírem desta, irem para outra, porque o mercado vai estar livre. E aí você tem uma situação de uma distribuidora da antiga distribuidora, a nova varejista, com preços desequilibrados. Então, o que outros países fizeram foi criar um encargo de transição, que é cobrado no fio, não pode ser na energia, para equalizar caso o preço obtido a mercado seja muito inferior a esse preço bilateral. Obviamente, como eu mencionei, cada escolha tem seus dilemas, então acho que o ponto é que a discussão setorial, muitas vezes a gente fala, vamos abrir o mercado, eu sou super defensor de abrir o mercado, mas a abertura não pode ser feita de qualquer forma. Então, tem uma série de itens que tem que ser discutidos para fazer uma abertura de mercado. E não existe, vamos dizer, uma solução indolor ou solução que não tenha seus custos de transição. A discussão que tem que ser feita de forma muito madura é organizar as opções, os seus pontos positivos e os seus pontos negativos, ou seja, analisar os trade-offs e fazer aquela escolha que melhor atende o interesse público, o interesse do país e do consumidor. Obviamente, é desafiador, mas depois eu vou até fazer uma menção que a gente pode ficar tentado a não fazer nada, mas eu acho que essa opção não está mais na mesa e depois eu explicarei por quê. Um outro ponto que também do relatório, que eu vou passar para o Vitor comentar, do trabalho que a gente fez sobre o Bracel no relatório, a gente comenta brevemente, mas em novas edições a gente vai entrar com mais detalhes, é sobre a medição. O Vitor, que é especialista no tema, já trabalhou até em lab de medição no começo da carreira, vai compartilhar com a gente que abordagens são possíveis, porque se eu estou no Mercado Livre, como é que ficaria a medição? Eu vou continuar com o meu medidor eletromecânico, ou medidor atual, ou eu tenho que obrigatoriamente ter um smart meter? E que smart meter estou falando? E quem paga a conta? Então, esses são alguns dilemas que também vão ser deparados. A gente vai abordar com mais detalhes em futuras edições do Timbus Research, mas é um ponto também a ser pensado. Vou passar a palavra para o Vitor fazer alguns comentários sobre essa questão da medição, que é bem interessante. Obrigado, Alexandre. Como você falou, a reforma do Brasil ela ficou incompleta porque ela ficou restrita
no mercado atacadista e não avançou para o varejo, ao contrário de outros países, né? E no relatório, né, uma matéria principal do time de research, a gente fala o que é necessário para promover a abertura integral do mercado de energia elétrica. Integral, a gente está falando das pequenas cargas, né, pequenos consumidores, pequenos consumidores comerciais e até chegar no residencial. E muitos vão se perguntar, bom, mas com a medição atual é possível? Então, nesse trabalho que nós apresentamos para a Abracel, inclusive recentemente o Alexandre foi com a Abracel no Ministério apresentar esse trabalho em detalhes, nós abordamos basicamente duas linhas mestras, né? Vamos dizer, existe uma linha australiana, por assim dizer. A Austrália, ela quebrou o monopólio da medição da distribuidora e permitiu a criação de empresas especializadas em substituir os medidores. Então, a Austrália, até 7, 8 anos atrás, a vasta maioria dos consumidores tinham medidores eletromecânicos, ou seja, aquele medidor onde o leiturista tem que ir lá, anotar, trazer e fazer o faturamento. Então, hoje na Austrália, por exemplo, o consumidor residencial, ele entra na internet, dá o seu código postal, aparece uma lista de comerciadores de energia, ele pode trocar o seu fornecedor. E essa troca massiva de medidores por smart meter, que é um medidor que tem memória de massa, ou seja, ele armazena as medições, e um canal de comunicação transfere para as bases de dados dos varejistas, da distribuidora, e são feitos faturamentos. Então, por exemplo, já isso permite, inclusive, devido ao avanço desses medidores, que o consumidor australiano ele participe da resposta da demanda. Então, o consumidor ele fica disponível em alterar o seu perfil de consumo, ele tem, inclusive, tem uma receita. Mais adiante também, já existe algumas tecnologias de nudge seria um pequeno incentivo, um empurrãozinho, que quando o consumidor vai pagar a sua fatura, né, vai pagar com a sua fatura com o celular, então, quando ele coloca para pagar a fatura, aparece no celular uma dica, se você tivesse no Mercado Livre, você estaria economizando tanto, e já compara com o fornecedor. Vamos agora para uma linha que a gente pode chamar de americana, ou seja, a vasta maioria, então, dos 50 estados americanos, 14 deles adota o mercado varejista, ou seja, o consumidor residencial, ele pode trocar o seu fornecedor. Então, assim, embora alguns estados, como o Texas, tenham essa filosofia também de ter quebrado o monopólio da medição, várias empresas podem fazer a troca de medidor, fornecer serviços de comparação, lá prevaleceu um modelo onde a distribuidora que presta esses serviços. Existe uma gradação de tecnologias de medição. Então, assim, desde o consumidor residencial que consome pouco, ele pode mudar o seu fornecedor de energia. Então, sim, o fato de ter um medidor eletromecânico não impede de ele participar do mercado de retail, né, o mercado varejista. A diferença é que são feitas algumas aproximações, por exemplo, é adotada uma curva de carga típica, né, e a distribuidora funciona como um grande agregador de medição. Então, alguns faturamentos acontecem aproximados e essas conciliações de faturamento acontecem depois. Então, a gente, no relatório, a gente esclarece, né, que o fato de ter medidor eletromecânico e não ser smart meter não impediu, lá no passado, até os Estados Unidos abriu o mercado da varejo há mais de 20 anos, não tendo uma tecnologia de ponta de medição. Então, a diferença é que a distribuidora ela que vai ter uma base de dados, essa base de dados ela tem que ser aberta a qualquer comercializador poder entrar para acessar esses dados, para oferecer ofertas de produtos de energia para que esse consumidor possa comparar alternativas de trocar de fornecedor de energia. Então, basicamente, é isso, Alexandre. Então, se eu esquecer alguma coisa, a gente pode comentar. Obrigado, Vitor. Mas a ideia é bem essa. Esse que o Vitor comentou já está disponível no estudo que fizemos para a Abracel, e no Teams Research a gente vai
abordar, detalhar um pouco melhor alguns pontos, mas a mensagem que a gente gostaria de passar da matéria principal, para quem for ler, espero que todos leiam e gostem, é que é possível fazer a abertura de mercado para o Brasil de forma integral, tem os seus desafios, o principal deles é o dos contratos legados, o da medição não está coberto ainda nessa edição do Teams Research, mas nas futuras a gente vai cobrir, embora já tenha uma boa parte do estudo disponível gratuitamente no trabalho que nós fizemos com a Bracel. E a mensagem que a gente quer tem assim, olha, é possível abrir o mercado brasileiro e nós acreditamos, até por questões da competição que haverá, que será benéfica para o consumidor no médio e longo prazo. Porém, como é complexo, a gente pode ter a tentação, como setor, como especialista do setor, como formulador de política, de um modo geral, pensar o seguinte, é tão complexo, então vamos deixar todos os contratos legados acabarem, então não vamos fazer nada, vamos deixar assim o Mercado Livre só migrar quem é acima de 500, entre 500 kV e 1.500 kV, migra com energia incentivada, a partir de 1.500 aí pode ser qualquer energia, deixa isso cair até 500 e vamos parar por aí. Essa pode ser a tentação. E aí uma conclusão que chegamos aqui nos estudos aqui na Timos é que essa opção não está na mesa. E por que não está na mesa? Porque se nós não fizermos uma reforma de mercado bem estruturada, ela vai acontecer anyway. O consumidor não vai aceitar mais um diferencial de preço relevante entre regulado e livre. Então, o que vai acontecer? Todos os consumidores que podem vão começar a estudar alternativas de sair do mercado convencional de distribuição, do regulado convencional, e no limite a gente pode chegar numa situação muito perversa do ponto de vista de justiça social e alocativa, de só não migrar quem não tem condição financeira. E aí você alocar todo um custo muito pesado porque aí todo mundo foi migrando, desenvolvendo várias soluções alternativas, algumas que nem existem, mas eu creio que vão existir, porque a tecnologia e o mercado é muito criativo, e aí você vai chegar numa situação onde que vai ter uma grande conta para um pequeno número de consumidores proporcionalmente ao Brasil, ou uma proporção pequena da carga, ou então tendo que o Tesouro, em algum momento, fazer um aporte para poder honrar esses contratos legados. Então, a gente acha que a solução de não fazer nada, ela pode ser tentadora, mas ela não existe, porque se não fizermos nada, a sociedade fará, a economia fará, os agentes de mercado farão naturalmente. Seja porque baterias vão cair de valor, seja porque o painel solar vai cair mais de valor, então a escolha vai ser racional. É mais barato me autossuprir, eu ser um prosumer? Então as pessoas vão começar a fazê-lo. Então a mensagem que a gente passa no relatório é que a abertura de mercado, ela deveria acontecer de uma forma organizada, que deveríamos então estar estudando os principais temas relevantes e apoiar para que seja feita uma transição de forma mais ordeira, para que você não tenha, ao final, uma situação de justiça locativa e até mesmo distúrbios de mercado, e acaba sendo um risco, né? Porque conforme vai caindo o mercado da distribuição, se do jeito que está ficando, pode, de fato, começar a ficar complicado lá na frente a questão desses contratos legados mesmo. Então, até para a sustentabilidade do segmento de distribuição e também desses contratos serem honrados, é interessante que essa transição seja feita. E a questão da medição que o Vitor colocou é fundamental, e a gente tenta desmistificar a ideia que eu tenho que trocar 87 milhões de medidores para ter um mercado livre. Eu, como entusiasta do tema tecnológico, e o Vitor também, a gente é super favorável a ter políticas para incentivar smart meter, porque a gente entende que o smart meter vai trazer muitos outros benefícios, e em alguns produtos não podem, nem tem como ser oferecido sem smart meter. Porém, também colocar como condicionante que todo mundo vai ter que trocar seu medidor, e depende também que tipo de medidor estamos falando, que pode variar de um preço de 400, 300 reais até 1.500, também é inviável imaginar isso, porque teria até uma política industrial para poder ou fabricar aqui ou permitir importar. Então, a mensagem que te queria passar do relatório é: os desafios eles existem, mas se não fizermos nada, o custo da transição vai ficar maior, porque a transição ela ocorrerá querendo a gente ou não, né? Então, essa foi a mensagem do nosso estudo e do Teams Research, o nosso relatório, a primeira matéria fala sobre isso. Aí, para passar a bola para os demais especialistas, até porque eu prometi uma live concisa, vou passar para a Adriana Oliveira, que é a nossa gerente de inteligência de mercado, comentar um pouquinho sobre a parte de regulação e sobre o relatório. Boa tarde a todos. Obrigada, Alexandre. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de ter vindo para cá e desenvolver o nosso produto.
queria agradecer o apoio das áreas também, né, das outras gerências, que me ajudaram bastante. O Alexandre mostrou algumas partes do relatório e foi desenvolvido para ser conciso, mais técnico, e os grandes temas são regulação, mercado e suprimento, né? Eu vou falar sobre os destaques de regulação, e o que eu trouxe aqui foram as portarias dos leilões que estão previstos para esse ano, que são vários, né? São 3 portarias, mas são 6 leilões, né? Então, virou meio que uma salada mista de leilão. Então, eu vou explicar cada portaria para dar uma clareada para vocês. Está tudo detalhado no relatório, na parte, né, de destaque de regulação. Tá? Então, eu vou falar aqui. Eu vou começar pela portaria, que é a 001, que fala do A-3 e A-4 de energia nova. Né? Entrega de energia, o A-3 a partir de 2024 e o A-4 a partir de 2025. Esse leilão vai ser negociado CCRs em 2 modalidades, né? Quantidade e disponibilidade. Na quantidade, empreendimentos eólicos e solares, com capacidade instalada superior a 5 MW e o prazo de suprimento são 20 anos, e hidrelétricos, que são o CGH, PCHs e o HE, com potência igual ou inferior a 50 MW, e o prazo de suprimento são 30 anos. Por disponibilidade, são os termoelétricos a biomassa, com CVU inferior a R$300 e inflexibilidade máxima de 50%, e prazo de suprimento 20 anos. Dentro de biomassa, você também tem resíduos sólidos urbanos, biogás de aterro sanitário, biodigestores de resíduos vegetais e animais e estação de tratamento de esgoto. Tá? Para o leilão de A-3, para a conexão, vai ser considerado a capacidade de escoamento do SIM, né, aquela nota técnica que sai do INS, com as margens de escoamento. O prazo de cadastramento do leilão é 26 de fevereiro de 2021, e o leilão vai acontecer de forma simultânea, né, sequencial, o A-3 depois o A-4, no dia 25 de junho. Tá? A consulta pública do edital, a consulta pública da ANEEL, do edital, foi aberta hoje, e o prazo de contribuição é até 29 de março. Depois a gente vai falar da portaria 480, são o A-5 e o A-6 de energia nova. Eles também têm modalidades, CCR por modalidade de quantidade e disponibilidade, né? Quantidade eólica e solar, também, superior a 5 MW, mas o prazo de sofrimento são 15 anos e não mais 20. Hidrelétricas também, né? Mas CGH, PCH, UHE, e ampliação de energias essas usinas existentes, prazo de suprimento de 25 anos. Tá? Por disponibilidade, são os termoelétricos a biomassa, carvão mineral nacional e gás natural, ciclo aberto, ciclo combinado, fechamento de ciclo, o CVU teto R$300 por megawatt-hora, e inflexibilidade de geração, que é uma novidade, que era um pleito antigo dos agentes, de até 100%. O prazo de suprimento é de 20 anos, e por disponibilidade também, recuperação energética de resíduos sólidos urbanos, que é um produto separado, por disponibilidade mais separado dos outros, com prazo de suprimento de 20 anos. Nesse leilão também vai ser considerado para conexão as margens de escoamento, né? Não é mais como sempre foi, de que a EP faz estudo, não, agora precisa considerar as margens. Um outro pleito também dos agentes, que também veio nessa portaria, é que para comprovação do gás nacional, de origem nacional, a EP aceita reservatórios de gás classificados como recursos contingentes, que antes era só por reserva, né? Mas no caso do empreendedor entregar a comprovação de gás como recurso contingente, ele tem, e ganhar o leilão, ele tem 18 meses depois do leilão para entregar na EPE e comprovar a reserva daquele gás. O prazo de cadastramento desse leilão é distinto por fontes, né? Então, primeiro é o HES, né?
superiores a 50 MW, então as UHS mesmo. O prazo é até 24 de março. E as demais fontes é de um período de 29 de março até 6 de maio. A comprovação de combustível tem que ser entregue na ANP até 6 de maio. E os parâmetros de CVU, receita fixa e inflexibilidade vão ser declarados a 25 de junho na EPE. A data do leilão é 30 de setembro, também sequencial, primeiro ao menos 5, depois ao menos 6. E a consulta pública da sistemática do Ministério terminou no dia 8 de fevereiro. Os leilões de energia existente, que são o A-4 e A-5, o cadastramento já foi, né, até 1º de fevereiro, mas a entrega a declaração dos parâmetros, né, de CVU, receita fixa e inflexibilidade é até 18 de março. Né? A data do leilão é 11 de junho, sequencial também, A-4, depois A-5. Ele contempla gás natural e carvão mineral nacional, o prazo de suprimento são 15 anos, e o limite de inflexibilidade também é de 100%. É uma coisa importante. É isso, Alexandre. Bom, obrigado, Adriana, pelo breve relato da parte regulatória. Lógico, tem muito mais. A Adriana, aqui, por causa do tempo para ser conciso, ela selecionou o leilão. E um ponto interessante do leilão que a gente sempre discute é que, para um ponto de atenção para os players térmicos, né, que normalmente participam menos de leilão de energia existente, que na energia existente está sujeito ao MCSD. Então, de repente, o contrato pode sofrer redução ao longo do período. Então, normalmente na energia nova, o player não está sujeito a isso. Então, esse é sempre um ponto de atenção que a gente deixa para quem participa. E quando aqui na Timos a gente atende algum player que vai participar de leilão e apoia, a gente sempre faz esse disclaimer para não ter uma surpresa, que já aconteceu. Participa no leilão, vende lá 100 médios, de repente, não, mas agora tem 99,6. Por quê? Porque reduziu 0,4. E depois, porque reduziu 1 mega? Então, esse é um ponto de atenção. Eu queria agradecer a Adriana, e certamente no relatório vocês vão ter lá uma página que até facilita bem todas as audiências abertas quando elas encerram, então isso facilita para você, numa única batida de olho, já ver tudo numa página só. Bom, continuando então para a última parte de fala dos especialistas, para depois a gente abrir para perguntas, para Q&A do público, eu vou passar para o Gustavo Carvalho, nosso Head, especialista da área de preços e estudos de mercado, e aí ele vai comentar um pouquinho sobre o que a gente tem visto na Timos sobre a questão do PLD, inclusive o PLD horário, de rodadas encadeadas, e que tipo de coisa estamos observando aí do comportamento dessa novidade para o mercado, né, que era, trabalhávamos com uma lógica de patamar semana e agora trabalhamos com uma lógica horária, né, então o que tem mudado e o que ele tem observado. Obrigado, Adriana. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui falando com vocês. A gente tem um carinho muito grande por esse material. É uma demanda que já existia no mercado, uma demanda reprimida. Nos demandavam muito para produzir, então é um prazer para a gente. Espero que vocês gostem bastante. À medida em que eles forem sendo produzidos, vocês vão poder baixar assim que a reunião terminar. Com relação à parte de mercado, né, uma seção que vai sempre ter no relatório. Vai haver uma sessão de destaque. Dessa vez a gente traz o destaque do preço horário, que entrou agora em janeiro de 2021. A gente tem uma audiência bastante heterogênea aqui, tem pessoas até de fora do país, então eu vou tentar dar uma breve contextualização sobre o PLD horário, tá? Sobre a motivação do porquê do PLD horário, para que todos possam aproveitar o benefício do relatório da maneira mais equânime possível. Tá? Tentando fazer um breve contexto, né? Quer dizer, o despacho das usinas no país ele é realizado de maneira centralizada pelo ONS, né? Então, o que se busca, na prática, é o atendimento da demanda ao mínimo custo operativo para um dado horizonte de tempo. É o que a gente conhece como política operativa, né? Na prática, esse processo decisório ele envolve a execução de uma cadeia de modelos de otimização que tem como função objetivo minimizar esse custo operativo, como variáveis de decisão as gerações das usinas que são despachadas centralizadamente ao longo do tempo, como, por exemplo, as hídricas, as térmicas, e como restrições, temos, por exemplo, as capacidades de escoamento das linhas de transmissão, né? Além disso, essa demanda que deve ser atendida é a demanda líquida do sistema, ou seja, a demanda bruta descontada das inflexibilidades térmicas e da geração intermitente, eólica e solar. Bom, mas por que então falar de despacho das usinas, né, se o assunto é PLD horário? E é isso que é importante. É importante destacar que aqui no Brasil, o preço spot, o PLD, ele é um preço formado por modelo. Diferente de países como a Colômbia,
que adotaram o mecanismo de apreçamento por ofertas, nós adotamos o modelo de despacho centralizado e a formação de preços por modelo. Bom, tecnicamente, para quem gosta de otimização, PLD, no nosso contexto, é a variável dual associada à restrição de atendimento à demanda dos modelos, né? E essa cadeia de modelos que a gente tem são, na realidade, 3. O primeiro deles é o New Wave, que define a política operativa de 5 anos com uma discretização mensal, então são 60 meses de política operativa. Na sequência, a gente tem o DECOMP, que define a política operativa de 1 ano com discretização semanal, e o DECEM, que define a política operativa de 1 dia com discretização horária, né? Então, é um mecanismo day ahead de formação de preço. Esse modelo já era utilizado pelo ONS para decisão de despacho das usinas no sistema, mas não era utilizado pela CCE para a formação do PLD, né? E aí, uma outra pergunta que pode surgir é, bom, mas por que utilizar o DECEM para formar o preço? Qual a necessidade do PLD horário, né? A geração eólica hoje representa mais de 10% da geração do SIN, né, do Sistema Interligado Nacional. E esse número tende a crescer naturalmente na matriz. A gente vê uma penetração cada vez maior de fontes renováveis, inclusive a fonte solar também vem ganhando tração nos últimos leilões. E o que temos observado, então, é uma mudança de matriz para uma direção mais renovável, mas também mais intermitente, né? E essa intermitência instantânea na oferta de energia, ela cria uma dependência de fontes que sejam rapidamente despacháveis, o que atualmente é feito pelas usinas hidrelétricas de grande porte e por termoelétricas. Em outras palavras, né, essa mudança na matriz e a maior dependência por térmicas para atendimento da variação da oferta em curtíssimo prazo cria uma necessidade da melhor representação desse despacho térmico, de modo que os preços de mercado reflitam a realidade operativa. E, por sua vez, essa representação do despacho térmico é feita pelo que a gente conhece na literatura acadêmica como modelos de unit commitment, ou seja, na tradução literal seria comprometimento das unidades geradoras, né? Ou seja, agora nós queremos definir o despacho ao mínimo custo, só que via o acoplamento horário e semi-horário das unidades geradoras, não mais das usinas. E para isso, para que a gente represente as unidades geradoras, novas restrições são inseridas nos modelos, tipicamente restrições físicas das máquinas, né? Então, PON, que é tempo que a máquina permanece ligada, POF, tempo que ela permanece desligada, o atendimento de rampa, né, que é essa variação da oferta no curto prazo, é, portanto, um modelo mais complexo, mas que retrata melhor o despacho real. Isso, naturalmente, permite dar uma sinalização adequada para o preço spot, para o preço de curto prazo no mercado. No ano de 2020, o modelo foi utilizado pelo ONS para fins de despacho, mas não foi utilizado pela CCE para contabilização dos contratos, né, o imbalance, né, a contabilização do mercado de curto prazo. Foi utilizado somente para simulação sombra. Agora, iniciando em janeiro de 2021, nós tivemos a entrada do modelo DECEM para fins de formação do preço de curto prazo. Além disso, nós tivemos a criação de um processo de publicação do CMO pela ONS, do PLD pela CCE para o dia seguinte. Temos também o desenvolvimento de modelos como pré-carga DECEM para a previsão da carga, como o WO para a previsão da geração eólica. No entanto, eu vou optar por não entrar nesse mérito agora, a gente pode discutir uma outra oportunidade, porque são uma árvore, né, de assuntos e a gente poderia facilmente se perder, não seria muito objetivo dessa apresentação que a gente está fazendo, né? Mas diante desse cenário, desse contexto de necessidade de representação do preço com granularização horária e a sua entrada agora em janeiro de 2021, como foi a resposta do modelo? Como é que ele se comportou? É o que a gente traz no Teams Research desse mês, né? Nossa expectativa, diante dos estudos que nós temos realizado internamente aqui na Teams, nos últimos anos, sobretudo no período sombra, era de que a magnitude do PLD horário, né, o seu nível, acompanhasse bem a função de custo futuro do DECOMP, e a volatilidade que esse preço teria em torno desse patamar da função de custo futuro tivesse grande correlação com a demanda líquida do sistema, né? Se tratando especificamente do período sombra, nós conseguimos observar algumas ocorrências de picos e vales no PLD horário que não apareciam no PLD calculado pelos modelos semana patamar, como o DECOMP, né? A título de exemplificação, em aproximadamente 25% das vezes, ou seja, das horas analisadas, nós observamos variações de preço que poderiam chegar entre 5 e 10 reais o megawatt-hora. E observando os resultados agora desse primeiro mês, é que a expectativa que nós tínhamos de fato ocorreu, né? Quer dizer, o PLD horário verificado no mês foi próximo, de fato, ao valor simulado pelo modelo DECOMP, porém ele foi um pouco maior. E esse comportamento foi principalmente determinado pela carga, que foi mais alta na janela horária,
e, por isso, houve uma maior necessidade de utilização de potência nos períodos de pico. E esse comportamento só é capturado também pela análise horária do preço, né? Além disso, nós tivemos uma queda dos preços durante os períodos da madrugada, o que foi ocasionado principalmente pela geração renovável maior e pela carga menor, sendo que a maioria das diferenças ocorreram dentro no período da tarde e no final do dia, que são justamente os momentos onde existe um pico no consumo, né? Outra ocorrência interessante, que vale a pena destacar, é o descolamento do PLD entre os submercados Sudeste e Nordeste, sendo a principal causa uma redução do recebimento da energia pela região Sudeste. E essa redução foi decorrente da limitação de rede que são modeladas somente no modelo DECEM e não no New Wave e no Decomp. Algumas restrições específicas de limitação de rede. Por fim, passando um pouco dessa questão do preço horário, eu gostaria também de destacar que dentro do time de research a gente vai ter uma seção muito importante que são as rodadas encadeadas, né, dos modelos New Wave e Decomp. A gente vai sempre fazer simulações mensais interligadas em 3 cenários de afluência, seco, base e úmido, por submercado até o final do ano de 2021. Né? Essa é uma análise diferente, porque não é uma análise que existe de maneira disponível no mercado. A gente está se debruçando bastante sobre isso, de maneira a atender uma demanda reprimida que já nos era sinalizada há algum tempo, e a gente vai tentar trazer isso de maneira sistemática. Especificamente falando do comportamento do PLD, quando a gente observa o último mês de janeiro, houve uma melhora das chuvas, sobretudo no sul, né? A gente fechou o mês com aproximadamente 154% da MLT, porém esse resultado foi muito aquém do necessário, né? Os reservatórios do Sudeste fecharam em janeiro com algo como 23% do armazenamento, é um valor baixo, e o que a gente entende é que, caso ocorra uma nova frustração das chuvas, a gente pode ter ainda aumentos consideráveis dos preços, mas apesar da última rodada de longo prazo indicar anomalia de chuva na região sul, a gente espera para fevereiro e março ainda uma anomalia positiva de chuva para a região centro-norte do Brasil. Isso a gente vai ter que naturalmente acompanhar. Sob o ponto de vista da carga, houve uma confirmação dos indicadores econômicos, das premissas, de que os impactos da crise sanitária do Covid estariam mais concentrados no segundo semestre de 2020. Né? Além disso, algumas medidas foram adotadas no combate à crise, houve um melhor desempenho também das exportações, e diante desse cenário de melhoria, a gente observa também uma revisão da projeção de crescimento do PIB para o ano, agora de 21, algo como 3%. E, por conta disso, diante desse contexto, as rodadas encadeadas, seguindo as premissas e algumas atualizações que o mercado demonstrou nesse mês de janeiro, nossas rodadas encadeadas foram atualizadas, de modo que o que a gente enxerga para 2021 é a possibilidade do preço oscilar em algo como R$ 128 até R$ 184, isso nos cenários úmido e seco, respectivamente, sendo que o cenário base indica um preço médio na casa de R$ 153 o megawatt-hora. A última coisa que eu queria destacar aqui é que a rodada encadeada é um estudo prospectivo, né, de longo prazo, de médio e longo prazo. Então, quando a gente fala em trade de energia, a gente está falando de simulações de mais curto prazo. Esse não é o objeto do relatório. A gente aqui na Timos faz essas simulações, inclusive nós temos também simulações, estudos proprietários de curva forward, tanto convencional quanto incentivada, mas isso é um outro tema, né? Um tema que a gente pode tratar separadamente no relatório. O objetivo do relatório, como o Alexandre destacou no início da reunião, é realmente prover o mercado com informações objetivas, pragmáticas, naturalmente sem perder a profundidade, mas de modo que possam ser usadas de fato para o processo de tomada de decisão. Então, a ideia aqui não é, de novo, como o Alexandre destacou e a Adriana, não é ser um material acadêmico, mas também não é ser um material raso. Então, o objetivo é ser um material que vá direto ao ponto, que contribua no processo decisório, que gere resultados para os tomadores de decisão, mas sem perder a profundidade, né? E a gente fica à disposição de vocês para conversar, é o primeiro relatório. A gente gostaria de colher muito a percepção dos senhores sobre o material que está sendo disponibilizado, de modo a, naturalmente, melhorar e cada vez poder deixar mais em linha com o que é esperado pelos senhores, né?
Eu agradeço, Viana. Seria isso. Bom, Gustavo, obrigado pela aula de PLD horário que deu para a gente, né, por compartilhar esses detalhes. E assim, antes de a gente abrir para a questão do Q&A, né, um ponto relevante sobre o PLD que a gente brinca até eu já fui trader, né, então entre traders, pessoal do mercado, se a gente fizer a rodada de médio e longo prazo acertar, todos nós estaremos ricos, né? Então, obviamente, as rodadas encadeadas, elas dão um direcionamento, ajudam a tomar a decisão, mas longe de termos a presunção de acertarmos. A gente sabe que rodada encadeada, todo mundo gosta de analisar, porque ela é melhor, todo mundo faz, então é mais uma opção de informação para tomar decisão. Em nenhum momento é uma previsão no sentido, olha, compre em novembro de 2021 ou venda em outubro, não é uma previsão de trade, embora com o ex-trader a gente usa esse tipo de coisa e roda diariamente. Obviamente o relatório é mensal, então a gente vai sempre rodar após o PMO do mês, né, e já divulgar na primeira semana. Então, só mais algumas informações bem breves para Q&A. O relatório deve ser divulgado normalmente na primeira semana. Essa primeira edição a gente acabou publicando na segunda, porque a gente queria fazer alguns ajustes ainda. Então, nos próximos meses deve ser na primeira semana da publicação. A ideia é que todo mês, na hora da publicação, a gente faça uma live aberta, nesses 3 primeiros meses, aberta a todos, aberta a quem quiser participar, e depois vai ter uma live só para os clientes que fizerem assinatura, tá? E como seria essa assinatura? Essa assinatura tem 2 formas, ou você vai fazer a assinatura anual, que seriam 12 vezes de 2.499, que é o valor mensal, ou a pessoa pode comprar uma unidade avulsa, um exemplar avulso, que é 2.999. Então, esses são os valores. Durante os 3 próximos meses, fevereiro, março e abril, ele é gratuito. Então, peço que entre nos links que a gente vai disponibilizar. A gente também vai depois deixar no nosso site uma área especial para quem quiser também se cadastrar. No relatório tem aonde enviar para, eventualmente, já quem quiser fazer assinatura, mesmo nesse período, e, obviamente, a gente só vai começar a cobrar após o período de abril, né, em maio em diante, mas quem quiser já fazer assinatura e já se cadastrar, também já pode fazer. Então, sem mais, para ser bem conciso e cumprir o prometido de uma live objetiva, mas ao mesmo tempo com conteúdo, vou passar para a Elo coordenar as perguntas que vieram para a gente poder atender. Certo, Alexandre. Nós temos perguntas aqui desde o começo da live, já começamos a receber perguntas. Tivemos quase 200 participantes, então estamos muito felizes com o interesse, com a participação de todos vocês. E a primeira pergunta é do Alan, que trabalha no mercado de geração a diesel. Ele quer saber como vocês veem o futuro desse mercado, se ele vai sumir ou se a eletrificação deve trazer novas oportunidades. Alexandre, pode ser para você mesmo? Pode. Na verdade, Alan, prazer, obrigado pela pergunta, né? É um prazer te responder. Assim, não vou mentir que cada vez mais o mercado está indo para a linha de renováveis. Então, e cada vez mais gerações a óleo ou desse tipo vão ser coisas residuais. Em alguns pontos do grid, pensando em utility scale, a gente acredita que elas vão ser necessárias, até por uma questão de confiabilidade, mas não deve ser a tônica, a principal fonte, deve ser mais num sentido de confiabilidade. E para menor escala, para que a gente chama de end users, que seria pequenos comércios, esse tipo de coisa, a gente acredita que vai ter daqui a algum tempo, não no curto prazo, mas talvez a partir de 2025, 2024, uma competição com bateria. Alguns estudos internacionais apontam que as baterias devem ficar, o termo em inglês que eles usam bonitinho, affordable, para consumidores a partir de 25, 26. E para o Brasil, alguns indicam para 29 e 30. Só que como geralmente essas previsões sempre dão errado, porque a tecnologia sempre é mais rápida do que a gente possa imaginar, eu creio que as baterias elas devem ser um concorrente desse segmento, se for para end user. E em nível utility scale, a gente acredita que a geração a óleo vai ser relevante mais para a confiabilidade do sistema em pontos específicos do grid ou em situações de emergência. Então, espero ter respondido a pergunta. Eu vou passar, então, para a próxima pergunta. Na verdade, são 2 perguntas que eu vou fazer juntas, porque as 2 envolvem leilões. E vão para o Vitor Ribeiro. Uma delas é do Benjamin, Vitor, que pergunta sobre as tecnologias Waste to Energy, de geração a partir do lixo.
o preço teto deve ser inferior a R$300? E eu aproveito para perguntar a expectativa da Timos para os leilões deste ano. É de pouca demanda por conta da diminuição da carga ou não? Vocês já veem aí um cenário mais aquecido? Essa pergunta é do seu xará, do Vitor. Obrigado, Alan e Vitor, né, pelas perguntas, tá? Quando a gente lê a portaria MMA 480, ela realmente está muito clara, assim, lá não é muito evidente, mas o nosso entendimento é que o teto de R$300 vai ser aplicado para as demais termoelétricas e os empreendimentos RSU vão ter um produto específico para elas, esse limite não seria aplicado. Mas a gente só vai ter certeza quando o edital for publicado, né? Já para os leilões A-4, A-3, A-4 de energia nova, a gente entende sim que nesse caso seria aplicado porque a tecnologia RSU do lixo, né, tá junto com as demais termoelétricas. Mas, novamente, a gente só vai ter certeza quando o edital for publicado. E a expectativa dos leilões? Com relação à demanda, pessoalmente, a minha visão é de baixa demanda. Não sei se os demais colegas também entendem dessa forma. Eu ponderaria só, também acho que é uma demanda mais para baixo. O único ponto é que, como tem alguns players que... Depende muito da sensação de como é que vai ser a abertura do mercado livre também, né? Porque isso influencia no quanto o acionista da distribuidora está disposto a tomar de risco de declarar uma demanda ou não, né? E eu também acho que o que pode, às vezes, jogar a demanda um pouco, ainda num patamar mais para baixo, mas dar uma pequena subidinha na demanda, eventualmente no leilão de energia nova, alguma distribuidora declarar, tentando contratar mais barato de renovável, renovando os contratos existentes que vão, ao longo do tempo, vencer. Então, mas eu também vou na linha, Vitor, concordando contigo, de uma demanda mais para baixo, tá? Eu não creio numa demanda muito elevada. Não por causa da carga, mas por causa da questão de mercado, né? Só para complementar, Viana, o que a gente vê também é que a descontratação ela começa a ser mais relevante no período de 23 a 25, né? Porque tem a ver com os leilões de energia nova. E tem muitos contratos com término também até 2025, sobretudo os contratos bilaterais e alguns CCARs, esses relacionados aos primeiros leilões de energia nova, né? Então, de fato, a despeito da questão da Covid ter impactado a demanda, e a gente ainda sentiu um pouco dos reflexos da crise, da última crise, existem algumas distribuidoras que têm contratos vencendo em algo como 4 GB médio até 2025, não é algo desprezível. Então, é óbvio que essa previsão de demanda tem correlação com as premissas que a gente utiliza, então a velocidade da recuperação da carga, do crescimento econômico, e como você falou, Diana, do apetite para essa recontratação, para o grau de contratação das distribuidoras, sobretudo porque grande parte delas já tem um grau de sobrecontratação acima de 120%. E a gente sabe que o que elas podem repassar na tarifa é até 105%, né? Então, é claro que isso vai depender do apetite de risco das distribuidoras, mas eu acho que só para complementar um pouco com dados do que já está vencendo, né? De contratação, que existe possibilidade sim. Alexandre, gostaria de complementar, Alexandre, no que tange a ESU. A ESU, a gente tem uma experiência enorme, estamos trabalhando há muito tempo com a ESU, mas só trabalhando, porque nunca deu certo. Por quê? Porque, evidentemente, tem preços mais altos para uma série de questões. RSU, o uso da energia do RSU, ela tem uma transversalidade grande, porque envolve a coleta, envolve pagamento das prefeituras para depositar em aterros, enfim, é um sistema complexo de precificação. E, dentro desse contexto, o setor elétrico pode ser uma ajuda, sim, para o desenvolvimento do RSU, de uma forma muito mais plena, que atenda também a questão do saneamento. Alguns vão perguntar, mas é o setor elétrico que vai sustentar o setor de saneamento? Não, não é isso. Se a gente levar ao limite toda a transformação de RSU, tá, para a parte de transformação energética, eu chego em 4% da matriz, que é um negócio assim absolutamente mínimo. Tá? Então, o RSU não vem para competir, ele tem um espaço dele e é muito bom para a saúde pública, muito bom para o saneamento. Então,
Eu acho que o setor elétrico deve olhar com calma esse tema e botar o preço que ele é. Tá? O preço que é existe já na portaria do próprio MME, do ProGD, um preço alto, relativamente alto, em torno de R$600 corrigido, tá? Porém, isso é um tema para pequena escala, existe toda como foi em outras tecnologias que a gente começou com preços altos e hoje são os que mais estão competindo no mercado, são as energias mais competitivas. Então, a gente tem que começar, a gente sempre fica numa dificuldade. Então, é agora a hora do setor elétrico ajudar, sim, o setor de saneamento. A gente entende que tem essa opinião não é homogênea, tá? Mas para quem conhece, realmente é um ponto para o futuro do setor muito importante. E, evidentemente, para o setor de saneamento, que precisa dessa ajuda do setor elétrico. Tá? Então, para que os stakeholders que estão ouvindo tratem com bastante atenção a questão do RSU, que isso é muito importante. Obrigado. Bom, eu vou agora, então, posso passar para uma próxima pergunta? Eu ia perguntar se eu posso só complementar a questão da demanda. Não sei se vocês concordam, Alexandre e os demais, a questão de Itaipu, né? Em 2023 acaba o contrato e fica uma grande certeza um tratamento da metade que hoje no Paraguai é revendido para o Brasil. Não sei se poderia ter alguma queda das cotas das distribuidoras e ter que recontratar. Não sei se vocês concordam. Vitor, acho que é uma incerteza, mas eu acho que a distribuidora, nesse momento, vai assumir que esse contrato vai manter e, num segundo momento, porque como não tem uma sinalização clara, o histórico regulatório é de manter, né? Então, eventualmente, eu creio que isso vai ser discutido só em 22 para 23. Eu acho que, nesse momento, a distribuidora vai considerar que ela vai manter, as que têm cota vão manter algo próximo desse patamar. Bom, eu vou seguir, então, porque a gente tem ainda algumas perguntas, o nosso tempo já está acabando. Vou para a pergunta da Solange, uma pergunta para o Viana. Solange fala da admiração que ela tem pelo seu trabalho, Viana, e pergunta se você acha viável e necessária uma política de digitalização elétrica no Brasil. Se todos os consumidores poderiam ter smart meters implantados pelas distribuidoras de uma forma programada, e se faria sentido todos os players do setor pagarem, porque eles podem utilizar esses dados depois para os seus negócios. Eu vou fazer uma brincadeira com o Vitor, que é meu amigo de empresa e também de setor. Eu vou falar que eu acho que tem que ter, mas tem que ser programado. O Vitor vai querer que a gente implemente nos próximos 3 ou 4 anos, porque ele é entusiasta do tema. Né? Mas eu estou só aqui fazendo bullying corporativo com ele, só porque ele é meu amigo, então tem essa liberdade. Assim, eu acho que sim, temos que incentivar, mas isso vai ter que ter uma certa cadência. Foi até durante uma discussão, quando estava ainda na academia, com uma outra pessoa muito querida do setor, que é o Donato, que vários conhecem, na época ele era diretor do EDP, a gente está discutindo, mas se eu abrir 100% livre, eu vou ter que obrigatoriamente trocar os medidores? Aí sempre havia um debate, tem, não tem, mas se tiver e for para amanhã, a gente vai importar 87 milhões de medidores? Então, o que eu acho que é mais factível é a gente ter um programa que independe da questão da abertura do mercado, acho que ele tem que ser tratado como um assunto diferenciado, embora ajude, de uma forma gradativa e que possa fazer parte do ativo da distribuidora. Até porque o Smart Meter ele tem uma particularidade, e aí o Vitor, até vou passar para fazer um breve complemento, que não é uma coisa que é once for all, tipo, comprei, instalei, acabou o problema. A tecnologia vai mudando, eu vou ter que trocar ele daqui a algum tempo. Então, não é muito simples. É assim, vou fazer um programa numa rua, vou fazer só para alguns clientes. Não, tem que ver o circuito. Então, tem uma série de detalhezinhos que precisam ser discutidos, mas assim, de forma objetiva, vou passar para o Vitor fazer um complemento breve. Sim, eu acho que tem que ser com parcimônia, mas tem que ser, porque eu sou fã de termos um setor mais tecnológico, mas também tem a questão da renda e da tarifa que também pesam. Então, acho que tem que ser um programa bem feito, mas sim, sou favorável de uma forma ordenada. Passar para o Vitor fazer um breve complemento. Solange, obrigado pela pergunta. A gente aborda isso bastante no trabalho. Convido você a ler lá o trabalho que preparamos para a Bracel. Nós levantamos essas questões assim. Se fossem importados medidores, a que preço que ele poderia chegar? A gente fala em R$250. A gente
defende muito assim, a questão do análise de custo-benefício, que foi apontado em outros países. Em certas concessões, vale a pena trocar bairros inteiros, cidades inteiras, e com o tempo vai passando para outros. A gente sempre tem que ter cuidado com socialização de custos, porque o Brasil hoje ele tem a terceira maior tarifa do mundo quando comparado com a renda per capita. Então, sempre tem que ter cuidado com a socialização de custos. Mas eu sou um defensor gostaria que trocasse rapidamente, como a Austrália fez, por exemplo. Pessoal, eu vou fazer mais 2 perguntas para vocês. E nós temos mais perguntas do que isso em aberto ainda. Algumas delas não vai ser possível responder na live, a não ser que a gente acabe estourando um pouquinho o tempo. Então, consulto o Viana sobre isso, ou se vocês podem responder por e-mail depois para esses participantes. A gente responde depois por e-mail. Eu vou cumprir o prometido de ser uma live concisa. Perfeito. Mas tem uma pergunta aqui que tem que responder no ar, que eu já vi aqui, que tem uma que é sobre lastro energia que tem que responder. Se não responder, essa vão brigar mesmo. comigo. A do Pedro Prescott, que é a pergunta que eu vou fazer agora. Então, ele vai falar para a gente aqui, primeiro, parabéns pelo lançamento do produto, e considerando que hoje mais de 70% da expansão da matriz de geração é destinada ao ambiente de contratação livre, e que a maior parte dessa expansão se dá por fonte solar e eólica, e há pouca perspectiva de leilões regulados capazes de determinar uma maior expansão por fontes controláveis e que não sejam intermitentes, ele pergunta aqui qual seria a urgência da implementação da separação de lastro e energia, e se os leilões de capacidade permitidos pela recém-aprovada MP 998 são uma solução intermediária interessante. Na verdade, até, Elo, respondendo a pergunta, eu defenderia que o mercado de capacidade não deveria ser nem a solução intermediária, deveria ser a solução final. Por quê? Porque nos mercados que são bem desenvolvidos e são abertos, 100% livre, qual que é o princípio de mercado? Né? Você falaria o seguinte, olha, o ideal seria que o preço de mercado, o preço spot ou os preços de mercados bilaterais, os contratos bilaterais, já fossem suficientes para resolver todos os problemas do setor, ou seja, eu deveria conseguir trazer toda a minha geração necessária para manter o sistema estável via preços de mercado. Aí o que ocorre? Infelizmente isso não é possível. Por quê? Porque algumas tecnologias, como as térmicas, em algumas situações o preço de mercado não é suficiente para remunerá-las. E eu preciso delas. Uma grande hidrelétrica também. Se nós fôssemos fazer uma grande hidrelétrica hoje, certamente o preço de mercado seria inferior ao necessário para remunerar esse ativo, ou tende a ser inferior. Então, quando você tem projetos que são necessários para manter o grid estável, seja eles térmicos, baterias ou hidrelétricos, e o preço de mercado não é suficiente para poder pagar, você tem um problema chamado de dinheiro que falta, que em inglês chama-se missing money. E é justamente esse missing money que você resolve via mercado de capacidade. Então, o que é na prática? Você só contrata algo a mais, aquilo que o mercado não resolve. Então, o objetivo não é que você tenha um mercado de capacidade que substitua o mercado de energia ou um mercado de lastro que substitua o mercado de energia. O ideal é que você tenha um mercado que enderece a maior parte das questões e você tenha um mercado de capacidade residual para complementar aquilo que via mercado não foi possível resolver. É isso que é consagrado na literatura internacional, nos países que têm mercados abertos, e é um problema físico mundial, porque é a mesma coisa, a energia elétrica, as redes são a tecnologia mesma no mundo, né, a grosso modo. Então, você tem em outros países o mesmo problema de você ter o preço da energia no mercado mais baixo do que necessário para manter a confiabilidade. E a questão da separação de laço de energia, o tema é interessante, obviamente. Eu estudei muito esse tema ao longo da minha carreira, tanto profissional quanto acadêmica, e eu acho que, assim, é mais uma questão de semântica, porque manter a questão do laço, primeiro, é um termo que só usa no Brasil. Na verdade, o termo internacional mais próximo disso é reliability, ou confiabilidade. Então, o termo lastro é um termo até ruim de encaixar quando você vai ver a literatura internacional e tentar tropicalizar porque se aplica aqui. E fazer uma separação de lastro e energia integral, ela pode até ser, do ponto de vista técnico, acadêmica, muito perfeita, mas eu não sei se ela é pragmática. Eu tenho dificuldades de ver problema implementado. A gente já discutiu várias vezes isso, e eu acho que vai ser uma regra de transição mais complexa do que, por exemplo, a dos contratos legados. Então, assim, eu me concentraria, a minha opinião é concentrar esforços em fazer contratos legados bem feitos
e implementar um mercado de capacidade bem calibrado para o que for marginal e acreditar que o poder do mercado fará o resto. Então, essa é a minha forma de responder. Mas, sim, é urgente endereçar a questão da segurança de suprimento para o médio e longo prazo, e eu creio que o mercado de capacidade é uma solução melhor e ela deveria ser a final, não a transitória, e acreditar que os instrumentos de mercado de energia traria o resto da expansão, algo que a gente já está vendo. A CL hoje responde aí por 70% da expansão das renováveis solar e eólica, né, nos últimos 2 anos. Então, eu iria por essa linha. Se eu puder complementar, Alexandre, a questão da energia, como você bem falou, é uma teoria brilhante e deve ter várias teses de doutorado até nesse tema, mas, por exemplo, do ponto de vista pragmático, não é o que a gente precisa. Eu me pergunto, o que eu preciso separar a Lastro Energia de um contrato de Belo Monte que vai até 2050? Não existe. A prioridade disso é nenhuma para nós. Então, vamos ser pragmáticos e vamos implementar o mercado de capacidade que já está na MP 998. E é assim que a gente tem que fazer. O Alexandre, concordo plenamente com o Alexandre. Vamos esquecer, porque a gente no setor elétrico tem opinião sobre tudo, tá? Mas para que eu preciso separar a Lastro Energia de contrato que já existe, tá? Então, é uma discussão imensa que vai mexer no setor como um todo, e Alexandre tem toda a razão. Vamos fazer marginal, é assim que a gente vai ter que ser feito. Obrigado, Alexandre. Eu vou aqui passar para a última pergunta, pessoal. É uma pergunta que junta aqui as questões do Ricardo e do Eduardo, que tem a ver com a descarbonização e o meio ambiente. Vinícius e Cíntia, as perguntas de vocês serão respondidas por e-mail. E o Carlos, que perguntou aqui para o João no chat sobre a questão do trânsito nas grandes metrópoles, ele respondeu, mas respondeu no privado aqui, então estou lendo a resposta dele para você. O João disse que sim, melhora a logística e a saúde pública. E passando aqui para a pergunta, então, do Ricardo e do Eduardo. A primeira delas, como vocês veem a descarbonização, quando o PDE, para 2030, coloca tantas térmicas no horizonte? E aí, puxando para essa questão da descarbonização, o Eduardo pergunta se dentro das expectativas de abertura do mercado, como vocês veem a agregação dos certificados de energia renovável à energia do ambiente livre? Bom, eu vou responder a do certificado e deixar a outra sobre descarbonização para o João, se ele não se importar em responder, se ele sentir a vontade para responder. A do certificado é o seguinte, os mercados maduros internacionais, eles têm essa política de certificados, tá? É comum você colocar, ou o que eles também chamam de Renewable Portfolio Standard, que é você ter um portfólio standard que você tem que perseguir, e se aquele retail não tem um número, aquela quantidade de energia renovável no seu portfólio ou de certificado, ele tem um penalty. Então, a gente entende que é uma solução interessante, que é uma solução via mercado. Então, acho que o Brasil pode ir por essa linha. Só tem que tomar cuidado que esse valor desse pênalti não pode nem ser muito baixo, que todo mundo não liga e só precifica na energia e tudo bem, mas também não pode ser muito alto ao ponto de virar um sobrecusto que deixe caro a energia elétrica ao final para o consumidor. Então, a questão é acertar a dosimetria para que seja uma renda relevante, interessante para incentivar tecnologias renováveis, mas não pode exagerar na dose ao ponto de virar um preço muito alto. E então, a questão é que valor seria isso. No passado, eu cheguei a estudar, mas com outro enfoque bem acadêmico, e aí obtive os valores, um valor de talvez R$15, R$17 por megawatt-hora. Óbvio, isso foi um estudo acadêmico, é mais para exercício de ideia, né? Mas o que eu entendo é que seria interessante a gente pensar numa solução, sim, de certificados, e essa solução ter um mecanismo de mercado. Em relação à descarbonização, desculpe, tá? A gente tem uma opinião que sim, a realidade atropelou essa questão porque as fontes renováveis são mais baratas, então elas estão inundando o mercado por uma razão muito clara, né? A gente começou com um processo lá atrás de colocar as fontes renováveis com incentivos e foi muito bom, como eu falei no caso anterior, incentivos aqueles que fizeram que o Brasil baixou incrivelmente, hoje são as mais competitivas. Quem forma preço competitivo hoje no mercado são as eólicas e solares, e já cada vez mais, né? Então, essa é uma realidade.
Muito bem, mas eu não consigo só viver com elas do ponto de vista tecnológico e de sustentação do sistema. Então, eu vou ter que ter uma complementação necessária, e essa complementação vai vir, de alguma forma, das térmicas e das hidrelétricas, que a gente também tem um pulmão enorme, que são as hidrelétricas que a gente tem aí. Porém, a gente tem que usar as hidrelétricas da melhor forma possível, não abaixar o reservatório como a gente baixa dessa forma, que elas não podem nem colaborar. Tá? Então, temos um dilema aí para resolver, que é como fazer a transição para uma uma descarbonização grande, né, que a gente tem. O Brasil, do ponto de vista de setor elétrico, a questão de descarbonização, podemos fazer uma leitura muito positiva, tá? E o mecanismo de transição é o gás natural, a fonte de transição é o gás natural. Também temos outro dilema, que é o pré-sal. Então, a gente tem um volume imenso que está debaixo d'água, lá na profundidade. O que a gente quer fazer como brasileiro é monetizar esse produto. E, para monetizar esse produto, eu preciso do setor elétrico como primeira âncora. Então, temos um dilema. Tá? Então, isso é um ponto que a gente tem que enfrentar de frente também. O Alexandre sempre fala isso. Pô, não, isso aí, se a gente não enfrentar de frente, ele vai atropelar a gente, porque a gente, como nação, quer monetizar o que está debaixo da água, né? Então, se a gente não fizer isso, não vai acontecer, tá? Então, esse é um dilema importante e botar a questão da descarbonização numa transição mais lenta, já que a nossa matriz não é tão poluente como os demais países grandes do mundo, vide Estados Unidos e China, né? As maiores economias mundiais. Agora, outro ponto que eu queria responder rapidamente foi a pergunta do Vinícius, como a questão do RSU. Só para te informar, são 200 mil toneladas dia de RSU no Brasil, tá? Em números redondos para você. Para me transformar em energético, eu não consigo fazer isso tudo, porque tem escala e tal. Nas grandes cidades, cai para... Porque a todas as grandes cidades, tá? Acima de 500 mil e tal, eu chego da ordem de 100 mil toneladas dia, tá? Ou 150 mil toneladas dia. Então, isso dá um volume de quase 4% de transformação e é base. Tá? A não ser que tenha a sazonalização da RSU, que é muito difícil, né? A não ser em região litorânea, mas eu tenho uma energia de base o tempo todo. Tá? Só para responder aquela pergunta que eu deixei aí para você, mas rapidamente para te dar uma noção do tamanho da questão. Tá? Eu agradeço, pessoal, as perguntas enviadas por vocês, do público, aos especialistas da Timos pela atenção e pelas respostas, pelas apresentações na tarde de hoje. Lembro a todos que no mês que vem tem mais, coloquem na agenda, primeira semana teremos Timos Research de novo. E passo a palavra para Alexandre para encerrar o evento de hoje. Queria só agradecer a todos, dizer que num ambiente tão concorrido de atenção, ter um público tão grande durante 1 hora e 15, no meio de um dia de expediente, agradeço a todos, então, pelo carinho. Peço que baixem o report, aproveitem que os 3 meses é gratuito, então podem baixar. Somos abertos a feedbacks, então também a Timos tem uma característica, uma casa muito aberta ao diálogo, então vocês fiquem à vontade para dar feedback. A ideia é que, ao longo do processo, esse relatório se consolide como mais um espaço de diálogo e de informação que seja útil para o setor elétrico como um todo. Então, agradeço a todos, espero que vocês gostem e até a próxima. Obrigado a todos.